Vamos na sequência então, padre. Agora bota mais uma parte aí em que ele fala da autoridade para depor um papa. Ah, não, mas é que eu sei que o que está sentado lá não é papa. Escuta, mas quem é você? Que autoridade você tem para depor um pontífice? Aí, Bom, padre. então, aí é verdade que esse bom homem desconhecerá o Código de Direito Canônico da Igreja, de verdade, o Código de 1917. Mas, enfim, respondendo aqui para as pessoas que se interessem pelo assunto, quem tem a conclusão sedevacantista não pretende depor o pontífice. Isso seria um absurdo. Não é uma deposição do pontífice a posição sedevacantista. De maneira alguma. Nós concluímos que aquele sujeito jamais poderia ser o sumo pontífice pela sua apostasia, pela sua heresia, etc. Mas vamos lá, falando de direito canônico. Um herege, ele é totalmente perdão, um herege não é uma pessoa apta para a eleição papal segundo o direito canônico, não segundo o que eu decido, tá? Porque o padre, quem são eles para depor um pontífice? Não, não, não. Vamos lá. Falemos de direito canônico. O cânon 188, versículo, no parágrafo 4º, ele inabilita a qualquer apóstata de um cargo eclesiástico. Vamos aqui ao texto, cânon 188. Em virtude da renúncia tácita admitida pelo mesmo direito, vacam ipso facto e sem nenhuma declaração de qualquer ofício, o clérigo que, aí, reticências, indo diretamente para o parágrafo 4º, apostata publicamente da fé católica. Então, padre, o senhor está dizendo que o Papa ele foi eleito e apostatou publicamente da fé católica? Ou seja, ele foi eleito, mas ele não é uma pessoa hábil para ser papa, porque não é católico, ele apostatou da fé. Só que eu só reconheço essa apostasia depois do fato consumado. Imediatamente depois da eleição de Roncalli, ninguém sabia que ele não era papa. Absolutamente ninguém sabia que ele não era papa. Quem sabe ele na sua consciência, das consciências, as consciências julga Deus, muito provavelmente sim, porque era um infiltrado. Mas ninguém sabia no dia seguinte da eleição de Roncalli que ele não era papa. A apostasia dele tornou-se pública depois da sua eleição, mas ele não deixou de ser pontífice porque é um herege, senão que ele nunca foi pontífice sendo herege. Porque, precisamente, o cânon 188 não permite que ele seja pessoa hábil para a eleição. Tá certo? Bem, Padre Gabriel Maria aqui faz uma salada de fruta, né? Com o cano e tal. Mas nós vamos apresentar aqui os problemas dessa fala dele. O primeiro problema é que o cânon 188, parágrafo 4 do Código de Direito Canônico, não pode ser aplicado a um Papa, porque o Papa não está sujeito ao Código de Direito Canônico. Simples, tá? Então esse é o primeiro problema da fala dele, né? Um Papa não está sujeito ao Código. Então, o que ele diz aí não se aplicaria a um Papa. Então, quando ele fala que ninguém sabia que Roncalli não era Papa, a gente foi ver depois. Então, ele já era Papa, ele não está sujeito ao Código de Direito Canônico. O Papa não está sujeito à lei eclesiástica da Igreja. Então, aqui já termina, aqui já encerra essa fala dele. Tá? Então, ele não pode usar esse cânon para dizer que João 23 e que os outros papas que vieram depois não são papas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o cânon 188, capítulo 4, não diz o que ele diz. O cânon não se pode tirar do cânon essa interpretação aí que ele deu. A interpretação que ele deu é o seguinte: existe um bispo, por exemplo, então que
é um herege público, né? Como foi Dom Helder, por exemplo, né? Então, esse bispo não é mais bispo porque ele caiu no cânon 188, capítulo 4. Nós vamos mostrar que não é assim que a coisa funciona, tá? Então, vamos lá. Vamos ler aqui o cânon 188, capítulo 4 do Código de 1917. Existem certas causas que provocam a renúncia tácita a um cargo. Renúncia essa que é aceita antecipadamente por força da lei, portanto, é efetiva sem qualquer declaração. Essas causas são, aí falam várias, e a que nos interessa é o capítulo 4. Se ele desertou publicamente da fé. Bem, o que exatamente o cânon quer dizer com se ele desertou publicamente da fé? Mas vamos trazer aqui as palavras de um especialista no direito canônico de 1917, o padre Brian Harrison. Olha o que ele nos diz aqui. O cânon 88, capítulo 4, afirma que entre as ações que automaticamente, quer dizer, ipso facto, fazem com que qualquer clérigo perca o seu cargo, mesmo sem qualquer declaração por parte de um superior, está de desertar publicamente da fé católica. Tudo bem. Contudo, desertar publicamente da fé católica nesse contexto significa claramente algo muito mais drástico do que fazer declarações heréticas ou alegadamente heréticas no decurso de discursos ou documentos públicos. Esta causa específica de perder um cargo eclesiástico é encontrada na seção do Código que trata da renúncia a tal cargo. São os cânones 184 ao cânon 191. E faz parte de um cânone que lista 8 tipos de ações que a lei trata como renúncias tácitas. Por outras razões, são tipos de ações que podem ser tomadas com segurança como prova de que o clérigo em questão nem sequer deseja continuar no cargo que ocupava até então, mesmo que nunca se tenha preocupado em apresentar sua demissão ou abdicação por escrito. Né? Então, uma simples revisão da explicação deste cânon, tal como se encontra nos manuais canônicos, explica que precisamente o que a Igreja quer dizer com deserção pública da fé. A afirmação não se aplica, como o padre Harrison observa corretamente, para uma pessoa apenas que faz uma declaração herética, que é o que o padre Gabriel Maria está querendo fazer com que nós acreditemos aqui. A deserção pública da fé refere-se a um prelado que adere publicamente a uma religião falsa, formal ou informalmente. Tá? O padre Agostini, também outro comentarista do Código de 1917, ele fala o seguinte: ó, as penas vingativas tornam-se mais severas em dois casos, que podem ser distintos, mas também podem ocorrer por um mesmo ato, formal ou informalmente. Né? Uma seita significa uma sociedade religiosa estabelecida em oposição à igreja, quer seja constituída por infiéis, pagãos, judeus, muçulmanos, não católicos ou cismáticos. Tornar-se membro de tal sociedade significa inscrever o próprio nome em sua lista. É claro que se presume que o novo membro sabe que se trata de uma sociedade não católica. Caso contrário, não incorreria na censura. Se ele souber da censura, depois de se tornar membro e cortar imediatamente sua conexão, a penalidade não se aplica. O texto também prevê casos de adesão informal. Significa pertencer publicamente a uma seita não católica. Isso pode ser feito frequentando os seus serviços em qualquer causa ou motivo especial, vangloriando-se de ser membro, embora não inscrito, usando um distintivo ou emblema indicativo de membro, etc. Tornam-se infames, né? E, consequentemente, podem ser
e o cano 2294 pode ser aplicado a eles. Além disso, um clérigo deve ser degradado, né? A degradação é a sentença do direito eclesiástico pela qual o ministro é deposto inteiramente do ministério e não de uma ordem superior para uma ordem inferior, se depois de ter sido devidamente avisado, persistir em ser membro da sociedade. Todos os cargos que venha a ocupar ficam vagos ipso facto, sem qualquer declaração adicional. Esta é uma renúncia tácita, reconhecida por lei. Portanto, a vaga é de fato de iure e de direito. Então, segundo esses dois comentaristas aqui, o cânon 188, capítulo 4, se aplica quando um clérigo deixa a Igreja Católica, como aconteceu, por exemplo, com o fundador da Igreja Católica Brasileira, Dom Marcos, que deixou a igreja para fundar a sua, né? Ou o ex-pastor Aníbal dos Reis, que deixou de ser padre, deixou a igreja e se inseriu numa seita protestante. Então, quando isso acontece, é isso que a igreja chama de renúncia tácita. Então, não precisa de declaração alguma. Não é isso aí que o padre Gabriel está falando. Ele está falando é outra coisa totalmente diferente. Né? Ele está dizendo que eu vejo que o padre, o bispo, né, é herege, então ele já incorreu no cânon 188, capítulo 4. Essa interpretação é tosca, é mentirosa. Porque não é isso que o cânon diz. Não é isso que os canonistas dizem. Eu desafio aqui os sedvacantistas trazerem comentaristas do Código de 1917 e afirmarem que o cânon diz isso que eles dizem. Isso não é verdade. Este assunto também é abordado aqui, como eu já disse, no meu livro do Papa Herege, e se o pastor supremo se tornar um lobo, tá? E nesse meu artigo aí, que vai estar aqui na descrição do vídeo, eu também trato deste assunto. Só para concluir este tópico com mais algumas informações, então eu li aqui o comentário do Padre Agostini, né? Então ele está dizendo que a renúncia tácita, por deserção pública da fé, ocorre quando um prelado se junta a uma seita não católica e não quando ele simplesmente faz uma declaração herética, tá? Como afirma aí o padre Gabriel Maria. O cânon 2314, parágrafo 3, do mesmo Código de 1917, vai confirmar isso. Ele diz o seguinte, ó: se eles aderiram a uma seita não católica ou a ela aderiram publicamente, né, são ipso facto infames e clérigos, além de serem considerados como tendo renunciado tacitamente a qualquer cargo que possam ocupar, de acordo com o cânon 188, capítulo 4. Então veja que o código está conversando, um cânon conversando com o outro, né? Então o cânon 23, 14 está explicando o que acontece aí nas definições do cânon 884. Se o aviso prévio não mostrar infrutífero, serão degradados, né? Perderão todos os seus direitos, né, dentro da igreja, e a jurisdição, etc. Como observado acima no cânone 2314, capítulo 3, e na citação do padre Agostinho que nós fizemos, mesmo neste caso extremo em que um clérigo publicamente defecciona da fé ao aderir a uma seita não católica, o prelado deve ser devidamente avisado antes de ser degradado ou deposto. Assim mesmo, quando um clérigo abandona abertamente a igreja, aderindo a outra religião, abandonando assim o seu cargo, que se encontra de fato
vago devido à sua renúncia tácita, né, ele saiu da igreja, né, deve primeiro ser avisado pela autoridade eclesiástica, antes de ser formalmente deposto ou degradado pela igreja, né? Embora a igreja considere, então, houve essa renúncia tácita e tal, a igreja ainda dispõe que ele deve ser avisado. Ele deve ser formalmente avisado e formalmente deposto, né? Isso também é confirmado pelo comentário do padre Arignac, né? Ele tem um comentário sobre o Código de 1917, onde observa que um clérigo que se afilia formalmente a uma seita não católica ou a ela adere publicamente, só é deposto após ser avisado. Está aqui, ó. Se tiverem sido formalmente filiados a uma seita não católica ou a ela aderirem publicamente, incorre ipso fato na nota de infâmia. Os clérigos perdem todos os cargos eclesiásticos que possam ocupar, conforme o cânon 884, capítulo 4, parágrafo 4, perdão. E após uma advertência infrutífera devem ser depostos. Está aqui. E tem uma nota. A deposição é uma pena eclesiástica vingativa pela qual o clérigo fica privado para sempre do seu cargo ou benefício e do direito de exercer as funções das suas ordens. Então, é isso que diz o código, tá? É isso que diz o código. E é isso que diz os comentaristas explicando o código. Então, essa argumentação do padre Gabriel Maria está furada. Primeiro, porque o código não se aplica a um papa, então, como ele mesmo diz, né, ninguém sabia que Roncalli era herege, ele já tinha sido eleito papa, então não se aplica a ele, né? Ainda que se aplicasse a ele, só se aplicaria se ele tivesse deixado a igreja para aderir a uma seita não católica. Isso não aconteceu, né? Os papas conciliares permaneceram papas, né? E quando eram cardeais, tinham boa fama na igreja e gozavam de todos os seus direitos. Bem, outro problema nessa fala do padre Gabriel Maria é que é, o que rege a eleição de um papa não é o cânon 188 do parágrafo 4º, mas sim as leis que os papas declaram sobre a sua eleição, né? Então, por exemplo, no caso do Papa Pio XII, o Papa Pio XII estabeleceu as regras da eleição do pontífice, do seu sucessor, através da encíclica Vacantes Apostolicae Sedis, tá? Então, essa encíclica ela trata não apenas das regras para o conclave, né? Mas também das as ações necessárias para a administração da igreja enquanto a sé estiver vacante, tá? Então, neste último caso, a Constituição define que o governo da igreja ficará a cargo do Colégio dos Cardeais, tá? Muito bem. Então, o que a encíclica define quanto à eleição do pontífice? O que Pio XII definiu em relação a isso? Então, lá no número 34, nós lemos o seguinte: nenhum dos cardeais, sob pretexto ou causa de qualquer excomunhão, suspensão, interdito ou outro impedimento eclesiástico, pode ser de forma alguma excluído da eleição ativa ou passiva do Sumo Pontífice. Suspendemos essas censuras apenas para efeito desta eleição, embora de outra forma permaneçam em vigor. Então veja, Padre Gabriel Maria,
Pio XII não está dizendo aqui que a eleição está atrelada ao cânon 188 do Código de Direito Canônico, no parágrafo 4º, conforme a sua interpretação. Não. O Papa Pio XII, que o senhor diz que é o último Papa, definiu que qualquer cardeal pode participar da eleição ativa, quer dizer, ser um eleitor, ou da eleição passiva, ser eleito sumo pontífice, a pretexto ou causa de qualquer excomunhão, suspensão, interdito ou outro impedimento eclesiástico. Veja, então, ainda que o cardeal Roncalli tivesse sido declarado herege pela Igreja, tivesse sido excomungado pela Igreja Católica, ele poderia não só participar da eleição, como poderia ser eleito sumo pontífice. Tá? Então, cai por terra totalmente essa argumentação atropelada que vocês fazem. Né? Cai por terra. Agora, veja a fala do padre. Ele foi eleito, quer dizer, ele reconhece que o sujeito foi eleito, quer dizer, então, na época de Pio XII, né? Na época da igreja verdadeira, vamos dizer assim, segundo a opinião deles, os cardeais elegeram uma pessoa inapta ao pontificado, e segundo as leis da igreja, não. Segundo as leis da igreja, estava totalmente apto, né? E ninguém pode questionar essa eleição a não ser os próprios cardeais. E Roncalli foi aceito universalmente por toda a Igreja Católica. Também é outra questão que os teólogos colocam, a questão da eleição, da aceitação universal do pontífice. Então, são teorias que vocês trazem que não se sustentam na realidade das coisas, né? Não se sustenta na realidade.